Vamos lá. Além, então, portanto, que eu estou falando das minhas experiências, imagina se eu usasse isso para o mal. Eu vou falar sobre um filme que todos os espíritas deveriam assistir, pentecostais, todos vocês. O filme Magia ao Luar. É uma comédia romântica, tem alguns equívocos, fala de ateísmo, fala de Nietzsche, mas tem a essência, tirando a espinha do peixe, o espinho da rosa, e ficando com a fragrância, ficando com a carne do peixe saborosa, você vai ter um crescimento cultural nessa área. Porque esse filme mostra um grande mágico desmistificador que fez um trabalho extraordinário, que foi chamado para desmistificar a vida de uma pitonisa que realmente enganava as pessoas. Quase que ele também foi enganado, mas ele no final conseguiu desmistificar. Então esse filme mostra a importância do discernimento, não é? Explicar sobre a tricotomia. O que é isso? Nós somos tricótomos e isso é verdade. Corpo, alma e espírito. Mas eu pergunto a vocês agora, nessa semelhança de Deus, corpo, alma e espírito, qual desses três não é nosso? Responda. 10 segundos para você. Qual desses três não é nosso? A resposta é pneuma, a resposta é sopro, a resposta é o espírito. Espírito com letra minúscula. Então, portanto, o corpo é nosso, feito de argila, de pó e água, já vou falar sobre isso. A alma, imaginação, futuro, memória, passado. Nosso cérebro é a parte física que trabalha com a alma. O coração é um dos órgãos mais importantes. Com o tempo, poeticamente se transformou, substituiu o cérebro. Hoje as pessoas falam do coração como se fosse esse coração que bombeia o sangue. Mas o coração está aqui. Nossas imaginações, nosso passado, nossa memória, nossas intenções, nossas obscuras intenções, nossas motivações, nossas referências, nosso ser, o que somos, está tudo aqui. Essa é a alma, que é eterna, que vai ficar para sempre, que pode ser condenada ou pode ser salva, pode estar com o Senhor descansando para todo sempre. Descansando no sentido dessa vida aqui, mas sempre vamos trabalhar. Teremos muito trabalho eternamente. O Espírito vem, o Espírito é o único que Deus empresta a qualquer um dos 7 bilhões, mais de 7 bilhões de habitantes da Terra e todos que já morreram e que vieram antes de Adão. Antes não, depois de Adão. Então, entenda, a tricotomia envolve duas partes que são nossas e uma que é emprestada. Esse Espírito, como está aqui, que estou circulando aqui em azul, é o canal de comunicação. E é nesse sentido que eu falo da mediunidade, porque a palavra mediunidade vem de canalização. E realmente, por que é que Deus colocou o Espírito dentro de nós? O Espírito foi colocado para canal de comunicação, porque Deus é Espírito. Ele corporificou em Jesus para se apresentar aos seus salvos. Aí ele vai, sobe, desce em Espírito, novamente, porque agora ele subiu, então não tem mais como ele ficar aqui, ele desce em Espírito. Quem não aceita o Evangelho depois do sangue, do perdão da dívida, não tem mais jeito, não tem mais salvação, é claro. E ele, agora manifestado em Espírito, dá sua última chance aos homens em 6.000 anos e vem para os últimos 1.000 anos do milênio em carne nesse mesmo corpo transformado que ele veio na Terra há 2.000 anos atrás e agora reina. E depois de reinar, ele volta para o juízo final. Ele é o rei, ele não é mais advogado, ele não é mais cordeiro, ele é o juiz. E ele, depois de tudo isso, volta a ser Espírito, ganha um novo nome e reinará conosco para todo sempre. Quer dizer, ele só corporificou para se apresentar a nós, mas em suma, antes de todas as coisas e no final de todas as coisas, depois desse plano de 7.000 anos cabalmente soteriológico, ele é Espírito. Ele é Espírito. Então, para se comunicar conosco, ele nos pôs um Espírito. Ora, o que é Espírito? Sopro, pneuma, a teologia tenta entender, a ciência tenta entender, nenhum de nós sabe de fato o que é Espírito. É muito difícil quantificar isso, entender isso materialmente. O fato é que a palavra Espírito nos explica isso. A glândula pínea
escreve-se pineal, mas lê pínea, e o sexto sentido, que as revistas têm falado tanto, isso com religião ou sem religião, existe. É esse sexto sentido que você pode usar para o bem ou para o mal. Então você pode saber sobre a vida de alguém e ajudar essa pessoa. Você pode sentir coisas sobre ela, tá? Você pode até ver coisas sobre ela, se você tem esse dom. Pouquíssimas pessoas têm essa habilidade, mas não misticamente. Como eu disse aqui embaixo, mediunidade sem misticismo, sem espiritismo, sem misticismo, sem vaidade, sem querer ser o grande irmão, irmã, cheio do espírito, com dons maravilhosos que vê a vida das pessoas, sem consulta espiritual. Não é para as pessoas virem no meu WhatsApp, como já fizeram, inclusive mandaram fotos para mim, para que eu pudesse falar o que eu vi nas fotos. Pessoas que me escrevem, e é capaz de começarem a me escrever depois do vídeo de hoje, achando que eu posso ver a vida delas, que eu posso dar uma orientação para elas, que eu posso ver o futuro delas. Não funciona assim. Isso tem que ser orgânico, isso não é fabricado, isso não é consulta, isso não é tarô, isso não é búzios, não são cartas, não é leitura de mão, não é quando eu quero, é um dom do Senhor para a hora certa. Nós estávamos em Curitiba, os irmãos de Curitiba que estão me assistindo são testemunhas, eu vou dar um exemplo para as pessoas saberem. E uma pessoa que estava lá, eticamente não vou citá-la, estava passando por uma dificuldade na sua vida espiritual. E eu chamei a todos para aconselhá-la e foi lindo, nós recomeçamos a reunião, todos choraram com ela e todos foram testemunhas que, em poucas palavras, numa frase, eu falei um pouco da vida dela. E ela concordou diante de todos que eu tinha acertado sobre ela. Por que eu fiz isso? Por que aconteceu isso? É o Senhor, é o Espírito que com propósito fez isso, para mostrar o quanto ama ela. Tudo aquilo que aconteceu ali foi organicamente para Deus mostrar através de nós, porque Deus fala através de pessoas e não misticamente, que Deus a ama. Foi dessa forma, e é dessa forma que acontecem as coisas. Inclusive as reuniões como igreja têm essa função de aconselhamento. O dom de pastor é isso, é essa terapia, de ver a vida da pessoa e ajudá-la, ver o sentimento dela, a necessidade dela. E quando você fala isso, como por exemplo, Jesus falando de Natanael, foi um sinal para que ele cresça que Jesus é o Messias. E quando eu falei a essa irmã em Curitiba um pouquinho da vida dela e da motivação que ela estava ali, o porquê daquilo ali, e que ela olhou para mim e concordou diante de todos, e ela entendeu e ela viu que o Senhor estava comigo naquele momento. Por que Deus fez isso através de mim? Porque Deus me usou para isso. Deus me usou para falar com essa irmã, não é a primeira vez, eu falo com muita gente. Eu me lembro de uma vez que um irmão, que talvez esteja nos assistindo, que também é de Curitiba, ele veio contar para mim uma história no Sobrado, quando eu morava lá no Bairro Alto, uma história muito difícil, uma história complicadíssima que ele passou na família dele. E quando ele contou aquela história, eu fiquei atrás da mesa perguntando para o Senhor, e agora, o que eu vou falar? Porque a história que ele falou é muito pesada, muito difícil. E de repente o Senhor começou a colocar dentro de mim tudo que eu tinha que falar. Eu comecei a falar, e ele começou a buscar, ele começou a falar o passado, ele começou a falar, até que a gente chegou assim num resultado surpreendente. E ele me abraçou e disse que eu tinha sido a única pessoa no meio de todas que ela consultou a vida toda que tinha dito que não foi Deus que falou aquilo, mas que foi o diabo. E ainda dei todo o porquê, a razão, a história. É claro que não é o suficiente para confortar o coração dele, mas como é que isso aconteceu? E como que pessoas que já vieram falar comigo no WhatsApp, de repente eu começo a dizer da vida delas, começo a falar o que está acontecendo com elas, elas começam a chorar e se desesperam. Outras dizem, mas como o irmão sabe disso? Mas como o irmão... Aí começam a mistificar e achar que eu sou especial, que eu sou sobrenatural. Eu não sou. Acontece que o Senhor dá dons aos homens, o Senhor mostra coisas para justamente ser um sinal para você crer, para te estimular, para te confortar, para te consolar, para você ver que o Senhor está contigo, está nessa visão, está nesse caminho, para transformar a sua vida, para realmente mostrar a você o Evangelho, coisa que talvez você ache que saiba o que é Evangelho, que foi transformado, que conhece o Evangelho, mas na verdade nunca conheceu. Então, esses sinais, quando Deus mostra, essas revelações, acontecem para que você creia. E isso pode acontecer em qualquer momento, mas eu não posso fabricar isso. Isso vem como sinal para que você creia, como evidência, tá certo? Então vamos lá. A gente já viu
todos os versículos e agora a gente vai ver usando isso para o bem. Eu tô com temor que eu pulei algum aqui, vamos ver. Vamos voltar. Profetiza, Atos, João. Aqui, pulei mesmo. Então vamos lá. Vamos de novo. Já estou encerrando. Mediunidade, os versículos que analisamos, a boa e a má, e agora intuição de mãe. Isso aqui é extraordinário. Eu estava em Criciúma não, Biguaçu, e uma irmã querida nossa que tivemos o privilégio de conhecer, de Governador Celso Ramos, conversava comigo sobre a intuição de mãe. Como que ela soube o que acontecia com a filha dela, mesmo a filha dela estando tão distante. E então entramos nesse assunto, e não é a primeira vez que eu estou pensando em falar nisso, e hoje estou aqui para oficialmente registrar esse estudo. Intuição de mãe. Existe ou não existe? Existe muito. A intuição feminina não é que ela existe. O que acontece é que a mulher é mais sensível. Existem homens sensíveis. E quando um homem é sensível, ele é melhor do que a mulher. Mas são poucos. A maioria são turrões. Até pelo machismo. Não consegue desmachilizar. É muito machão. Mas as mulheres são mais sensíveis. E como são mais sensíveis, acabam tendo esse sexto sentido mais aprimorado, mais aflorado. Acontece que, vamos voltar aqui ao estudo, a mãe, além de ser mulher sensível, passa a ter a sua sensibilidade em dobro. Como é que isso acontece? Isso não é Deus, isso não é místico. É Deus porque tudo é Deus. Deus é onipotente, onisciente, onipresente, criador de todas as coisas. Aliás, esse é o significado de Deus, de Tel. Então veja, como é que isso acontece? Como explicar isso? Aí está o primeiro tópico que eu estou circulando. O recebimento do Espírito no ventre da mãe. Eu disse, nós somos tricótomos, certo? Vê, quando uma mãe gera um filho, como a Daniela lá que está grávida, outras irmãs nossas estão grávidas. Quando uma mãe gera um filho que está lá no 8º, 9º mês de gestação, quem sabe até antes disso, em algum momento, quem sabe, existem discussões, tá? Ninguém sabe, eu não sei, teólogo nenhum do mundo inteiro sabe. Ninguém sabe, ninguém, absolutamente, quando é que Deus envia o Espírito. Talvez quando o espermatozoide fecunda o óvulo, que nasce o feto, ali já vem um Espírito. Talvez quando, depois da formação, dos primeiros dias do feto, aí sim, quando vem a inocência, já uma formação da alma, e aí sim Deus manda o Espírito. Talvez já no final da gestação, próximo a nascer. Ninguém sabe, porque tem a questão daqueles que nascem prematuros e tal. Bom, a questão é, Deus manda um Espírito para cada filho, para cada filha, para cada bebê, para cada novo ser humano. E empresta esse canal de comunicação para que essa pessoa, quando for orar, quando for falar com o pai possa ouvir. Esse é o canal de comunicação. A divisão entre alma e espírito é essa, é dificílimo de entender. Mas basicamente o Espírito volta para Deus nesse sentido. É um canal emprestado para você, é uma partícula dele. Ele é Espírito, então ele empresta uma partícula dele para cada ser. Quando diz em 1 Coríntios 3,16 que somos templos do Espírito, eu já vou falar sobre isso, é muito, 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 muito mais profundo do que vocês pensam. Muito mais. Eu já vou falar sobre isso também. Vamos lá. Então, o que acontece? A mãe recebe dentro da barriga esse espírito vai dentro da criança. Pelo fato da mãe ter essa maravilha que é o privilégio de gerar um filho, um ser, a mãe não perde contato. A mãe tem essa sensibilidade, essa que hoje chamamos de intuição, para o resto da vida. Então, o canal de comunicação que leva, que canaliza você a Deus, é o canal que também canaliza o filho à mãe. Por quê? Porque estava dentro dela quando recebeu. Então, quando a mãe gera esse filho pode estar na França, no Japão, e ela aqui no Brasil,
de repente ela se pega pensando que a filha dela está passando por dificuldades, que a filha dela está em perigo, que o filho dela não está bem. Isso pode vir até em sonhos, e ela acha que é Deus mostrando em sonhos, é um anjo do Senhor. Não é. É essa intuição, esse canal de comunicação entre mãe e filho, esse presente, essa dádiva de Deus, que Deus deu ao homem, além do tato, além da visão, além do olfato, além dos outros sentidos, esse sentido de mãe. Então a mãe consegue, sabe, ter a intuição do que está acontecendo com seus filhos, mesmo que eles estejam a milhares de quilômetros de distância. Ok? Isso não é místico, é um processo orgânico e altamente explicável. A física quântica. O nosso corpo é feito de carbono. Quer dizer, quanto mais carbono tem um elemento, mais rígido ele, mais duro ele. Quanto menos carbono, mais mole. Né? Mais duro, mais mole. Tudo é carbono. E as células, vamos falar em outra linguagem de física, linguagem de materialização, nós somos 80% água, 70% a 80% água, sangue e barro, argila, pó, como você quiser. A Bíblia fala, né, figuradamente, não quimicamente, até porque os termos químicos são recentes, e isso é do homem. Deus está acima do homem, então Deus quis deixar no hebraico uma palavra que para o latim e para o português vai ficar pó. Pó. O homem veio do pó. Aí Jó diz que do pó ele veio, para o pó ele volta. Então vamos lá, vamos considerar pó, vamos considerar terra. Tudo é esse pó. Levando em consideração essa física quântica, quer dizer, física, vem de físico, quântico, como quantificar isso? Como somar isso? A outra coisa importantíssima a ser considerada dentro desse universo é que o que você está vendo ali, que eu coloquei? Vamos lá? Você está vendo que tudo é energia. Olha aqui, tudo é onda e energia. Vê, como é que vocês estão me ouvindo? Através de ondas sonoras. Tá? Aí existem as ondas de calor, ondas de TV, de rádio, 3G. Inclusive, nós estamos a todo momento, as empresas de telefonia dizem para não colocar esse telefone aqui, para falar, as próprias empresas que fabricam os celulares dizem para usar o fone na hora que forem falar ou falar no viva voz, por conta dessas ondas que estão a todo momento aqui e podem danificar o cérebro. Tem gente que põe o bebezinho para dormir com o celular. Isso pode danificar o cérebro da criança, né? Um Alzheimer, Parkinson, tantas outras enfermidades precoces, como tem muitos jovens morrendo hoje, de doenças que outrora não existiam, não eram diagnosticadas ou que atingiam uma faixa etária mais madura. Agora, eu quero que vocês entendam por que eu estou falando de física quântica, corpo humano e onda e energia. Por que tudo é energia, tudo é onda? É exatamente nesse sentido que a física quântica vem desmistificar aqueles que usam isso como paranormalidade. Aí vem os paranormais, que acham que existe essa paranormalidade espiritual. Existe a consulta aos mortos, existe os espíritos imundos, como a gente viu, existe essa possibilidade de adivinhação por espíritos maus, mas a maioria das coisas é mentira. É 171, é crime. É gente que abusa da fé. Gente que mente em nome de Deus. Gente que está aí para tomar o teu dinheiro, para te enganar, para te manipular com hipnose, com metástase, com placebo, com indução, com autossugestão, N situações. Depois de passar todo esse filtro, lá embaixo o que sair é Deus. Lá embaixo o que sair é realmente verdade. O problema é passar, é fazer esse filtro, essa análise, esse discernimento. Então, dentro dessas questões, o que eu quero dizer para vocês é que existe a possibilidade, por exemplo, nas ondas, de eu sentir alguém me olhando, eu sentir alguém lá fora. Como esses dias eu contei para alguns irmãos, eu estava aqui na janela, uma moça passou e ela olhou direto para mim. Tem tantos apartamentos, ela olhou para mim, porque a pessoa se sente olhada. Porque nós não vemos, mas existem energias do nosso corpo que vão e vêm. E essas energias podem agir de uma forma como se fosse um dedo tocando na nuca, no ombro, nas costas de uma pessoa e chamando-a. Então você está no meio de um monte de pessoas num shopping, no mercado, e você sente que alguém está te olhando, e você olha e alguém está te olhando mesmo. Essas coisas existem.
Mas aí as pessoas espiritualizam isso. Por que eu estou fazendo esse vídeo hoje? Que é importantíssimo. Porque alguém vai achar que isso é o guia, que é o espírito, que é um sinal da mediunidade. Alguém vai achar que isso é Deus, que é o demônio. Tudo é Deus, tudo é o demônio. Ontem, eu vi uma carreta que desceu, vocês devem ter visto em Guarulhos, e pegou um Celta, moeu. O cidadão saiu vivo, não sei como. A televisão, a TV Globo, quando entrevista a mulher diz assim: hoje eu pude constatar que Deus existe porque o meu marido está vivo. Quer dizer, se o marido tivesse morrido, como morreu os 2 filhos daquele intitulado pastor, lamentavelmente aqui na estrada, na BR-101, anteontem, né? Como morreu, por exemplo, ontem, num acidente aéreo aqui em Florianópolis, 2 pessoas, um empresário e um piloto, ou anteontem. Como muitas pessoas morreram hoje, ontem, todo dia morrem nas estradas do Brasil e do mundo, com acidentes trágicos, com tragédias. Quer dizer que essas pessoas, então, é o diabo, ou Deus não existe para elas. Quer dizer que quando o marido é salvo da tragédia, Deus existe. Então as pessoas são muito místicas, supersticiosas. As pessoas acreditam a Deus tudo que é bom e ao diabo tudo que é ruim. Demonizam e deusificam. Então o meu trabalho vai contra o sistema religioso, político, corrupto, contra as enganações, mas vai além. Vai num círculo, vai no âmago, vai no profundo, para dessistematizar o mais difícil, que é o misticismo, desmistificar. E dentro disso é que está esse tema de hoje, mediunidade. Então, se você não souber essas coisas que eu estou te falando, você sempre vai achar que essas coisas provém de Deus, não que não provenha no final de todas as coisas, porque tudo é Deus, mas não misticamente, organicamente. Tem um vídeo extraordinário que eu fiz, que é a semente orgânica, a colheita orgânica, não, a semeadura orgânica, se não me engano, é o título do vídeo. Procure lá e assista depois. Onde eu falo que Deus não está mandando um anjo toda hora para dizer: semente, nasça, apareçam determinados animais nessa flora, nessa fauna. Quando você põe uma horta como eu aqui na sacada e aparecem animais respectivos àquele ambiente. Não. Então a natureza fala conosco, a natureza fala abertamente o que Deus é, nos passa lições. Inclusive, quando eu estava conversando em Curitiba, eu contei a história de uma cigarra que passa 38 anos debaixo da terra e depois sai debaixo da terra, vê a luz, canta, voa e morre, reproduz e morre. Isso em 7, 14 dias. Foi Deus que criou essa história para essa cigarra, para esse tipo de cigarra. O que é que Deus está querendo nos dizer? Que a vida não é fácil, a vida é de aflições, que a vida é um teste. Ela passou 38 anos na escuridão. Aí quando ela sai, que ela sofre uma metamorfose, que ela canta, que ela vê a luz, que ela voa, que ela reproduz, ela morre. Isso acontece com borboletas, isso acontece com aleluias, isso acontece com o salmão, isso acontece com outros tipos de cigarros, outros tipos de animais. A natureza nos mostra muita coisa. Então faça esse paralelo, essa analogia na tua vida e veja que Deus não vai estar mandando um anjo toda vez para te falar, para conversar com você. Deus falou comigo. Não banalize a voz de Deus. Não faça essa canalização de forma errada. O que acontece é que existe um processo orgânico. Aquele que planta o mal vai colher o mal, que planta o bem vai colher o bem. Mas Deus já determinou isso lá no Bereshit. Deus já determinou isso quando Ele criou todas as coisas no Gênesis. Deus determinou isso aqui. Então as coisas acontecem, a natureza obedece à voz de Deus até o fim. Enquanto houver primavera, outono, verão, inverno. Enquanto houver sol, lua e estrela, enquanto houver noite e dia, enquanto houver calendário. É nesse sentido que vocês precisam desmistificar. Tudo bem? Fazer mal aos espíritos faz mal a Deus, que é espírito. Isso é importantíssimo. Eu estou vendo a audiência cair um pouquinho, e eu sei que é por conta do horário, mas eu me sinto triste. As pessoas não poderem se esforçar um pouco mais para assistir um vídeo de um tema tão importante como esse. É por essas razões que eu repenso se vale a pena eu estar aqui 1h30 todo dia. Eu sei que muitos vão assistir gravado, mas vale a pena eu me esforçar, trazer um estudo desse porte, tudo mastigadinho para vocês, e vocês, não vocês que estão assistindo, mas os outros, não darem atenção. É lamentável. Vamos lá. Olha só, fazer mal aos espíritos faz mal a Deus. Você que não assistiu o vídeo sobre pecado, não gostei de Deus também, é bem assim que está o título, assista depois. O que eu ia dizer,
1 Coríntios 3,16, nós somos templos do Espírito Santo. Quando você faz mal a alguém, tá? Todo índio já nasce sabendo o que é mal e o que é bem. Não precisa das 14, 15 recomendações da Torá. Todo índio já sabe que não pode fazer mal ao seu próximo, ao ser humano. Você faz mal a Deus, que é Espírito. Então, quando diz que nós somos templos do Espírito, as pessoas esquecem do outro versículo. Nesse contexto, não é só para você sair do templo, do sistema, da igreja protestante, evangélica, católica. Não é só para sair do espiritismo e dizer agora eu entendi que eu sou templo do Espírito, eu sou morada do Altíssimo. Agora eu entendi. Não. Olha aqui, ó. 1 Coríntios 3,16 é muito mais profundo do que você pensa. 1 Coríntios 3,16 é muito mais profundo. Sabe por quê? Porque o 17 vai dizer assim: se alguém destruir o templo de Deus, vírgula, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. É santo. É santo. Isso é seríssimo. Quando nasce um novo ser humano, recebe o Espírito para canalização, para comunicação com Deus. Para que tudo que você faça de bom, de ruim, fique registrado e Ele saiba. Acontece que esse Espírito que é colocado dentro de você tem comunicação com Ele. Quando você passa a vir para o caminho, ser um fiel ao caminho, ao Senhor, ao caminho da salvação, ao Evangelho, quando você é transformado pelo Evangelho da graça de graça, quando você passa a integrar esse corpo do Senhor Jesus, quando você passa a ser um convertido ao Senhor Jesus, reconhecendo-o como Salvador da sua vida, reconhecendo o pagamento dos seus pecados pelo sangue precioso que Ele derramou por você, por mim, você passa a receber o Espírito com letra maiúscula e ser morada do Espírito com letra maiúscula. Aí sabe o que acontece? Acontece algo extraordinário que você talvez nunca se deu conta, que eu falo lá no vídeo do pecado. Assista o vídeo do pecado. Eu explico que quando você faz mal ao ser humano, ao seu próximo, a outro espírito, porque eu tenho espírito, você tem espírito, todos nós temos. Esse espírito que é canalização, que é canal com Deus, vai comunicar o Espírito Santo na hora. Quando eu faço mal a você, que é fiel ao Senhor, que é templo do Espírito com letra maiúscula, muito mais ainda. Quando eu faço mal a qualquer ser humano que não é convertido, já existe um espírito dentro do infiel que comunica a Deus. E quando ele é fiel, tem o Espírito e ainda tem o Espírito com letra maiúscula. E aquele que destrói um templo, que difama moralmente, que fala mal, que prejudica, que passa a perna, como dizemos popularmente, que trapaça, que engana, que corrompe, que adultera, que trai, que mata, que persegue, qualquer mal que você faça ao ser humano, principalmente ao próximo, principalmente a um filho de Deus, principalmente a um templo do Espírito Santo, a um convertido, a um fiel, a um membro do caminho, a um membro do corpo, a um membro da congregação, da igreja. Quando você faz mal a um servo, a um filho do Deus Altíssimo, você está fazendo mal ao próprio Deus. Então, quando a gente diz que somos, quando falamos que somos templo do Espírito Santo, é muito mais profundo do que alguém possa pensar, de um simples êxodo denominacional. É muito mais amplo o assunto. Então, você faz mal ao ser humano e acha que está de bem com Deus. Ah, fiz mal para o ser humano e está tudo bem. Com Deus eu estou tudo bem, porque eu falo com Ele, Ele não me responde, né? Ele fica em silêncio, Ele está dizendo amém aos meus erros. E você acha que porque você não faz isso, não faz aquilo, veste isso, não veste aquilo, porque você não assiste isso, não assiste aquilo, porque você faz os teus dogmas, os teus rituais, porque você só ouve sobre Deus e só fala sobre Deus, mas quando diz respeito ao ser humano, aos espíritos, né, aos templos do Espírito, quando você faz mal às pessoas, você acha que isso não tem ligação com Deus. Só que Deus é aquele que diz: se você não pode amar alguém que você vê, que eu emprestei o meu espírito, que eu entreguei a ele uma canalização, um canal de comunicação, se você não pode fazer o bem para essa pessoa que você vê, como pode me amar eu que sou espírito e você nunca viu?
Esse tipo de pessoa eu não quero aqui comigo. É isso que Deus está dizendo. Eu não quero essas pessoas aqui comigo. Vamos mais? Usando isso para o bem. Então, essa é a adoração em espírito de João 4. Por que espírito? Porque temos esse canal de comunicação. Nosso louvor, nosso elogio, nossa oração, nossa vida, quando damos aos pobres, damos a Deus, nossa caridade, nossa comunhão, tudo que fazemos de bem, adoramos o Senhor. Ou não. Ou fazemos muito mal ao Senhor. Quando fazemos mal ao semelhante, fazemos ao Senhor. O discernimento de espírito, lá de 1 Coríntios 12. Em 1 Coríntios 14, 15 diz: que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também com entendimento. Então, o que é orar com o espírito? O que é cantar com o espírito? É esse canal de comunicação que leva o que eu estou fazendo ao Senhor, que é espírito. Ser espiritual, ser desapegado da matéria. Hoje nós vemos aí as pessoas buscando diploma, porque os crentes sempre foram considerados obsoletos, retrógrados. Aí fazem um milagre, passam num concurso lá e você vê uma juíza federal, um desembargador, um promotor, um político evangélico vai conversar com ele, não tem cultura nenhuma. Chegou lá por milagre. Por quê? Porque existe esse estímulo nas campanhas de prosperidade, de autoajuda, hoje culto da vitória, culto da bênção, ensinando as pessoas a buscarem isso, a crescerem na sociedade, porque quanto mais você ganha na sociedade, mais você dá para eles, dízimo, oferta, a verdade é essa. Então as pessoas vão atrás, e quando vão, quem bate na porta, a porta se abre. Essa é a semeadura orgânica, que é o que disse o Macedo, conhecendo muito bem a física quântica. O Macedo disse: quem dá, dá, quem não dá, desce. Essa é a semeadura orgânica. Então, como ele conhece esse processo, ele espiritualiza isso e faz a pessoa achar que foi a IURD, que foi a Universal. Mas esse é o processo do Evangelho. Não é a partir dele, 1977, que as coisas mudaram. Quem é ele? Quem ele pensa que é? Nada. Então, como é que as coisas funcionam? Hoje, você que está chegando agora, que está aí nas campanhas místicas da vida, você acha que foi sua denominação, que foi sua campanha, foi isso, foi aquilo, mas não foi. É o processo orgânico da vida, da criação de Deus, do que Deus fez. Você faz o bem, recebe o bem, faz o mal, recebe o mal. Você dá aos pobres. Está lá Salmo 41, 1, 2, 3. O quanto que Deus interfere no livre-arbítrio quando você ama o pobre. Ele alivia, amacia até a tua cama na doença. Ele te faz bem na terra quando você ama os pobres. Agora veja, o que a gente vê hoje, os pátios dos templos, Congregação Cristã, Assembleia de Deus, Batista, com muitos carrões. Pessoas que fazem lá em 60, 120 vezes um consórcio, um financiamento, só para ter um carrão. Compram seus sapatos envernizados, suas roupas, seus ternos de última geração, e haja roupa e salto alto e mini saia para desfilar nos congressos, nos templos, nos cultos. Por quê? Para quê? Qual o intuito? Qual a motivação? É por conta disso. O evangelho é não ter, não ser, não poder. Hoje a pregação é do diabo. Ter, ser e poder. É o Salmo 91. Vai, se joga que Deus está com você. Você é especial. Você é mais puro que o ouro. Você é raridade. Então, por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque as pessoas não sabem o que é ser espiritual. Ser espiritual é ser não materialista, é ser desapegado às coisas dessa terra. Eu quero ver a hora que vir. Eu quero ver a hora que vir a grande tribulação, a perseguição. Quero ver a hora que você perder teus bens. Se acontecesse 5% do que aconteceu com a história poética de Jó. 5% do que aconteceu com Jó. 5% do que aconteceu com Paulo. Que está lá em Filipenses 4, 11 e 12. Pergunta a você. Você poderia chegar no versículo 13 dizendo que tudo você pode naquele que te fortalece, mesmo passando fome e necessidade? Pergunta a você, você falaria como Jó, mesmo que ele murmurou o livro todo, as pessoas dizem que não, mas você falaria como Jó, que disse: o bem eu recebi do Senhor, por que não receberia o mal? Então hoje, a cultura evangélica protestante ensina você a ser próspero, você ter, ser e poder, não ser espiritual, ser materialista, apegado às coisas dessa vida. E eu aconselho as pessoas a assistirem aqui esses 3 vídeos depois desse. Você que está chegando agora, não assistiu, a Bíblia não é sagrada, assista com calma. A oração não é mística, o espírito não é místico. Muita gente não vai ter capacidade de entender a profundidade dessas coisas e por isso me julgam. Pessoas que não fizerem os cursos, como eu falei ontem, nos 10 passos para trabalhar no EC,
vão sempre me julgar e vão sempre se afastar do projeto porque não desenraizaram, não tiraram as mazelas do sistema, não tiraram esses resquícios, essa sujeira, esse pó do sistema religioso da tua sandália. Tira a sandália do lugar que pisa, essa sujeira que veio lá do Egito. Tem que tirar tudo isso daí, fazer uma limpeza, um batismo de caráter e caridade. Tá certo? Vamos lá pro chat, eu espero que vocês tenham gostado. Eu lamento que o pessoal não tenha ficado até o fim. E até por conta disso, amanhã eu vou voltar a responder o WhatsApp que está aqui, milhares de mensagens arquivadas sem resposta. E eu não vou ficar dando estudo gigante para vocês, né, que eu passo aqui hoje, passei 4, 5 horas preparando esse estudo para as pessoas não assistirem até o fim. Eu acho isso muito triste. Vamos lá. William Wagner, bem-vindo. Com tudo que ouvimos e aprendemos hoje, percebe-se que precisamos estudar mais e pedir sabedoria, pois até mesmo estudar a Bíblia temos de estar ligados ao Espírito, em espírito ao Espírito de Deus. Obrigado por mais essa aula, que não tenhamos medo dos Espíritas e sim que possamos ser exemplos através do Evangelho da Graça. Eles são nossos amados amigos, que podem nos ajudar muito na caridade. Inclusive esse folheto que eu estou fazendo aqui é para chamá-los para trabalhar com a gente. E com o tempo eles se entenderão o Evangelho, desmistificarão e deixarão o kardecismo para substituir por aquilo que é muito mais antigo e creditável, que é o Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Yahshua. Luzana Zanella Correia Paz, bem-vinda, participe sempre. Darcy, ótimo tema. Valeu, irmão, obrigado pela palavra. É o Edson Maine, é pela primeira vez também que te vejo, bem-vindo e participe sempre. Valdilei, Deus na sua infinita sabedoria colocou o nosso corpo como seu templo. Se profanar o templo, você se profana. Se envergonhar o templo, você se envergonha. Quando eu maltrato meu próximo, estou ofendendo a Deus. Exatamente. Jorge, excelente mensagem. Como estou aprendendo coisas que nem imaginava. Esse vídeo é um dos melhores. Leonardo Aguiar. Ricardo, eu postei no Face da semeadura um pouco antes de começar o programa. Estou ficando místico. José Ferreira, Zacarias 12:10, que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Úrsula, boa noite. Tema muito importante, ótimo programa. Abraço a você e o Daniel. Francisco, quando a mãe de minha esposa morreu em um acidente de ônibus, ela sonhou com o acidente e viu até mesmo o ônibus. Hora depois ela recebeu a notícia. Minha mãe sonhou que o meu cunhado chegaria de viagem para sepultar a minha irmã, que estava em estágio terminal de câncer. E quando ele chegou na tarde de um sábado e chegando na madrugada de domingo, minha irmã faleceu faz 3 anos. Então, não é Deus, gente. Nunca diga foi Deus que mostrou, igual o sistema religioso vai fazer. Ah, foi o diabo, ah, foi Deus. Não, é essa intuição, esse sexto sentido, esse canal de comunicação, tá? Existe Deus também, existe diabo também. Existe a voz de Deus, existe a voz do diabo, existe a voz do homem. Mas a maioria é voz do homem. É normal, é um processo normal. Que eu conheci o Evangelho do Sistema em 2011 e logo após tive um sonho que eu estava correndo em um caminho de terra e na minha mão tinha um cálice e esse cálice estava cheio de água. Aí comecei a correr em câmera lenta em direção a um palco e começou a esvaziar a água e pedi a Deus que tinha que chegar lá cheio. Aí numa nuvem iniciou a cair uma água para encher o cálice e essa água ficava dourada e não caía mais. Aí veio uma luz muito forte. Eu senti a presença de Deus, acordei, pedi misericórdia, não sabia o que fazer, isso carrego até hoje. Será tudo isso coisa da mente, mas senti muita alegria por ter sonhado isso. Olha, meu irmão, experiências pessoais só a pessoa para dizer, mas na maioria das vezes é um processo orgânico da nossa busca pela verdade. Eu tive sonhos que vieram a acontecer também, visões, só que sem misticismo, gente, viu? A maioria das coisas não é Deus, porque o maior profeta de toda a escritura, Deus falou com ele menos de 70 vezes em toda a sua vida. Quem somos nós para ter mais do que isso? Deus só fala com propósito. Aprendam isso, Deus só fala com propósito. E sempre esse propósito envolve salvação de alguém ou toda a igreja. Então, a maioria das coisas é nossa sinceridade que faz isso. A gente quer ver, quer sentir, quer ouvir. E até quando a gente estava... Geralmente essas coisas aconteciam lá no sistema. Pode ver que hoje que você tem as coisas, a visão esclarecida, já não acontece mais.
Mas a gente estava no sistema, então isso era estimulado a acontecer. A gente acreditava muito nisso, então acontecia. Não que não exista, como eu falei hoje no estudo inteiro. Existe, mas cada caso é um caso. Valdilei, Francisco, essas pessoas que fazem caridade sem ser no nome do Senhor, tem algum valor? Então, como eu falei em Criciúma, depende muito do espírita. Se ele faz consulta aos mortos, se ele está na Umbanda, se ele leva a sério aquilo e recebe esses espíritos, é óbvio que ele está desagradando a Deus, como a gente leu todo o Velho Testamento. Agora, se ele é um espírita só de rótulo, que está ali só para fazer o bem, só caridade, não quer nem saber da teologia, da ideologia kardecista, nem consulta, nem passe, então ele pode ser salvo sim, de acordo com a sua consciência. Agora, aquele que entrou lá dentro, que enraizou lá dentro, é um problema. Assim como vale para todas as religiões, tudo de acordo com a consciência. Sem misticismos, mas falei muito sobre isso tudo para os meus amigos no trabalho e hoje também no Face. Com seus dons ajudou a polir os bons entendimentos que eu já tinha sobre o assunto. Muito bom. Alexandre Maciel Oberlander. Que nome bonito, hein? Já estou na metade do curso, minha mulher não aceita, mas vou levá-la ao encontro no Rio Grande do Sul em maio e deixar o espírito trabalhar. Tenho muito que aprender e você está ajudando a ensinar a verdade. Olha, muito bom que você vá de avião de Natal para lá. Tem que pagar antes na conta da Andréia, tá? Tem que reservar. Se você vai vir para Florianópolis e pegar o ônibus, tem que ser isso urgente, porque está acabando já as vagas de ônibus. O pessoal, em breve eu vou falar sobre isso, até acho que amanhã ao vivo vou falar só sobre o Rio Grande do Sul para o pessoal entender. Os confirmados devem entrar num grupo de WhatsApp para tirar todas as dúvidas. Então me adiciona lá no WhatsApp, dá um oi, fala que você quer entrar no grupo que eu já te coloco. Suelen, eu assisti o filme Magia do Luar, é muito bom, desde que você saiba assistir, né? Paz de Cristo, Márcia, Wilson, Espírito, Douglas, Espírito, alguém respondeu a pergunta que eu fiz. Valdilei, eu tenho essas percepções, já ocorreu isso comigo na EBD, tá? Eu via muitas coisas, o Valdilei está participando, perdão por não ler tudo, gente, aqui é muita coisa e o horário já se foi. Edson, prezados, tanto ontem como hoje está travando muito. Aí o Augusto, Edson, Suelen, Valdilei, muitos homens de Deus me disseram que eu não deveria ser pastor, mas um ensinador. Era muito raro alguém vir a mim com essas profetadas, mas quando chegar era para falar isso. Sou muito desconfiado. Priscila, Edson, boa noite. O que amo no Novo Testamento é que não tem brecha para espíritos imundos. É verdade. Jorge Nilson, boa noite. Nos veremos aí no encontro, meu querido irmão gaúcho. Se não existem esses tais espíritos, Deus não tinha falado deles na lei de Moisés. É verdade, eles existem sim. Rodelso, boa noite. Narli, boa noite. Edson, boa noite. Bem na hora esse tema. Essa noite me veio à mente a seguinte frase: as portas do evangelho da prosperidade foram fechadas. Me lembrei na hora de as portas que Deus abre, ninguém fecha, e que Deus fecha, ninguém abre. Quero saber o que é isso. Minha mente ou dessas coisas que você está falando hoje? O que acontece é que depende muito do nível místico que nós fomos ensinados, doutrinados. Ao desmistificar, essas vozes somem. Se permanecerem, então é o Senhor. Mas o Senhor dificilmente vai nos privilegiar falando com alguém específico, não tendo um propósito. Não fiquem tristes com isso. Apenas saibam que a verdade do coração de vocês faz esse processo acontecer. O Evangelho fala com vocês. O que pode acontecer, Marilúcia, é o dom. Um dom que você tem, que Deus deu a você, que fala com você o dia todo, como eu, por exemplo, tenho dons e Deus sempre fala comigo o dia todo, mas através desses dons e não misticamente. Não é Ele falando comigo como falou com Saulo a caminho de Damasco. É através de dons. Boa noite, Paulo, muita paz. Certa vez na casa de um amigo meu aconteceu um fato interessante. Eu não sabia que ele era espírita, mas 6 pessoas se reuniram numa sala e começaram a ouvir músicas de cantores conhecidos para que os espíritos se manifestassem. Lembro de uma cantora que era Clara Nunes e um outro grupo. Ah, sim, conheço. Cada música se manifestava um espírito diferente. Fiquei muito assustado, pois pediram para que eu fosse embora, pois os espíritos não conseguiriam descer. Será que nós como igreja temos que ter cuidado com aquilo que ouvimos? Sim. Sempre que tem alguém que está ali resistindo, é que nem hipnose. A pessoa que não quer ser hipnotizada, ela não será, ou dificilmente será. E nós, como estamos ali resistindo, atrapalhamos realmente essa manifestação. Eu já ouvi muitos casos desses, e se vocês forem numa sessão espírita, vocês vão só para atrapalhar mesmo. Mas, para vocês verem como que esses espíritos, na verdade, não são o que eles pensam. Nossos amados amigos espíritas,
que depois desse vídeo, que eu tenho certeza que vocês vão espalhar, compartilhar para os seus amigos espíritas, familiares espíritas, para que eles talvez vão ficar com muito ódio, vão ficar com hostilização a mim, a você, mas com o tempo a semente do evangelho foi plantada. Boa noite, Edna. Dessa vez não consegui conectar do carro, nem de São Paulo. Fiquei triste porque senti falta do programa. É muito importante vocês fazerem como a Edna está fazendo. Ela baixa os vídeos, transforma em MP3 ou em vídeo mesmo e assiste ou 3G, né? Assiste 3G, 4G, via celular, via carro. Em breve as pessoas vão estar voando aí de drone, viajando e assistindo eu pelo YouTube ao vivo nos seus drones. Jorge, o rei Salomão se salvou ou foi condenado? Olha, a resposta é que ele não se arrependeu não, viu, Valdilei? A verdade é que eu acho que penso que Salomão, não existe nenhum relato, pelo contrário, o epílogo da vida de Salomão é trágico. Augusto, se ler Eclesiastes, você verá que ele chamou muito ao Deus verdadeiro. Sim, é verdade, mas não existe nenhuma cronologia para provar que aquilo foi realmente no final, tá? Mas vamos acreditar, vamos pensar no melhor, né? Vamos pensar que Salomão chegou lá. Mas que ele se perdeu por muitos anos, se perdeu. E ele é o pai da bruxaria hoje. O povão gosta muito do Antigo Testamento porque o Deus de lá é um anjo e por sinal assassino. Não entendi, Augusto. Ana Junges, não tenho WhatsApp e gostaria de ver como reservar lugar para o encontro em maio. Ana, para reservar você precisa falar com a Andréia. Me manda um e-mail e a gente conversa por e-mail e eu te passo o contato da Andréia. Você vai ter que ligar para a Andréia para pedir a conta dela e reservar. E você pode pagar até maio. Não tem pressa. A única coisa que você precisa é confirmar a tua ida. Se você for vir até Florianópolis e de ônibus também. Se você for ir direto, tudo isso a gente tem que conversar. Aí que está o problema, o ensino que Cristo aboliu a lei, sendo assim as leis do Antigo Testamento não servem para os dias atuais. Na verdade, o Evangelho, gente, aprendam, eu já falei isso no curso de Sistematizando, Destelorizando. O Evangelho é a prática da lei para a igreja, mas não da Torá do Velho Testamento. A Torá corrigida e atualizada, revisada, segundo Paulo, segundo Silas, Barnabé, Pedro, Tiago, João, todos os principais, em Atos capítulo 15. Adelmo, boa noite. José Jácio, boa noite. Valdernir Deno, William Wagner, bem-vindo, participe sempre. Márcia Maia. A Ana Júnior, já respondi. Hidalgo, meu amigo, boa noite. Paulo Sena, meu querido baiano, boa noite. Viviane Melo, José Jackson, Marilúcia, Francisco, Carlos Eduardo, Elisângela, Antônio, Marcos Gouveia, Ricardo, todos vocês. Nelson Ciolim fez um tema muito bom hoje, assisti um pouquinho enquanto me preparava. José Ferreira, Paz, Cindy, vindo de uma palavra maravilhosa com o irmão Nelson, realmente foi muito bom. O Nelson sempre, ele tem dom. É isso que eu quero que Deus envie pessoas como o Nelson para nos ajudar. Pessoas do mesmo caráter dele, mesmos dons dele. O evangelho não pode ser pregado só por mim. Preciso de pessoas do mesmo nível, pessoas como eu e melhores que eu, para junto comigo evangelizarmos, cumprirmos nossa missão. Para aprender com Aka, eu me considero uma privilegiada pelo Senhor por ser um dos tais que foram chamados para fora para aprender e viver o evangelho puro. Agora é alcançar os que também desejam aprender e viver o evangelho da graça. Vanessa Leandro, boa noite. José Anderson Xavier, boa noite. Suelen, muito bom tema. José Anderson, Jorge Diniz, Jane e a todos que estão assistindo gravado e que nem sequer participam do chat. Vocês não têm ideia, mas 70% das pessoas que me acompanham não tem computador. O computador está quebrado, não tem internet, me assistem na casa dos outros, baixam, me assistem na biblioteca, na lan house, tá? Gente que me assiste quando o familiar grava para DVD, para pendrive, leva na casa dele. Tem gente que está comigo e simplesmente não me assiste. Vocês não têm ideia. Estão com a gente na mesma visão, no mesmo trabalho, apoiando, no mesmo espírito. No mesmo espírito. Né?
Edson Maine, obrigado pela palavra. Ótimo tema, Darcy Jali. Douglas, eu parei de entregar o dízimo através dos vídeos, mas antes disso observava que minha mãe não andava em igreja, mas sempre ajudava outras pessoas mesmo sem condições. E Bruna também, um coração generoso, e o pai nunca deixou faltar nada, e sempre meditei nessas coisas. É muito bom, Douglas, e que você e a Bruna iniciem reuniões e sejam anciões aí na cidade de vocês, na região de vocês. Pensem sobre isso. E para isso eu preciso conhecê-los pessoalmente, apesar de longa data que já nos falamos. Edna Prima, todos os vídeos são ótimos, mas a Bíblia não é sagrada e este de hoje são importantes demais. Obrigado. Eu que agradeço. Souza Neuza, todos os seus estudos são ótimos, não deixe de continuar fazendo, agradeço ao Criador pela sua vida. O que me motiva, me estimula é o chat. O que me motiva e me estimula são os frutos. Se eu ver que tem frutos, eu continuo, senão eu vou para outro caminho, sempre o caminho que dá frutos. Aonde dá frutos, ali estarei eu. Onde não dá frutos, ali não estarei. Douglas, essas percepções que tive no meu entender tinham o propósito de levar a Bruna a crer no Evangelho. Verdade. Márcia, vídeo importantíssimo e muito esclarecedor. Nossa irmã lá de Portugal. Vamos iniciar reuniões aí. Cadê aquela irmã de Portugal? Sumiu, a Lucília. Esqueci o nome dela. Participava sempre com a gente aqui. Está assistindo ainda, minha irmã? Vem pro chat. Edson, o que os irmãos entendem sobre obras mortas citadas em Hebreus 6 e 9? Obras mortas é outra questão bem longe do tema, viu? Bem aquém. Bom, eu acho que terminamos. Li assim por cima a maioria dos comentários de hoje. Tem alguém respondendo Souza ali. E eu espero que vocês tenham gostado. E toda vez que vocês conhecerem alguém espírita ou médium, ou falando de mediunidade, enviem esse vídeo. Vocês não têm ideia. Jovens, adolescentes de hoje, estão todos indo para o espiritismo, encontrando neles a paz, a natureza, sabe, o relaxamento, a tranquilidade, no esoterismo, encontrando na consulta aos mortos, na caridade, na LBV, nas Testemunhas de Jeová, religiões que sabem mexer com as imagens, com a luz, a iluminação, cenário, sons relaxantes, musicoterapia, palestras, que não julgam, que não falam muito de pecado e infelizmente estão atraindo propositalmente, inconscientemente, não sei, cada um é cada um, mas estão atraindo muitos jovens. A minha faixa etária e a geração que está vindo aí estão indo para a desfé, ateísmo, agnosticismo ou espiritismo. Por isso a importância extrema do vídeo dessa noite, para tentar salvar alguns. Eu te entendo, jovem. Eu te entendo, senhora. Eu te entendo, senhor. Fico me colocando aqui com amor no teu lugar. Você ter ido lá no espiritismo e encontrado essa paz que você procurava. Eu entendo isso. Fico imaginando vocês que ligaram a TV, viram pastores roubando, padres pedófilos, ou que viram gritaria, incoerência, e encontraram no espiritismo paz, amor, tranquilidade. Só que o Evangelho também não está aí. Em nenhum ismo, nem protestantismo, nem catolicismo, nem espiritismo, nem desigrejismo. O Evangelho pode passar em algum momento aí, quando há caridade, quando há bem ao próximo. Mas o Evangelho está fora, é religioso, denominacional, circular. Alienado é fora de alienações. O Evangelho da graça, sem dogma, sem credo, sem um homem na frente,
seja pastor, seja médium, seja bispo, seja quem for. Sem títulos, sem ser, sem poder. O Evangelho da graça, sem legalismo, sem templocentrismo, sem religiosidade vã, sem transcendentalismo, sem dimensionalismo, sem nenhum ismo. O Evangelho de graça, sem dinheiro, sem vender nada, sem cobrar por nada, nem livros, nem palestras, nem pregações, nem música, não se cobra. O Evangelho está acima disso. Está antes de Lutero, da Rosa Cruz, que existe uma correlação entre eles. Está antes do misticismo. Está antes de Calvino. Está antes de Kardec. Está antes de qualquer homem. Está com Jesus. Ele nos deixou o Evangelho. E Paulo, o autor daquele capítulo que vocês e eu amamos. Nós amamos. 1 Coríntios 13. Eu entendo vocês. Eu me lembro que eu liguei a televisão uma vez, vi o Macedo enganando, vi o RR iludibriando, adivinhando, vi o Valdemiro gritando, vi o Malafaia hostilizando, até que caí num homem de linha espírita, citando com som de águas tranquilas, relaxantes, paisagens de fundo, música suave como eu agora, eu gosto muito disso, me faz bem, me faz lembrar uma atmosfera espiritual, não daqui, porque a música realmente representa nossos corações, nossa intenção, nossa paz. O que é diferente do artifício da musicoterapia, entende? Tudo vai da intenção, e quem sou eu para julgar a intenção de cada um, mas eu encontrei naquele programa ao vivo a paz. E para minha surpresa era um programa espírita, lendo calmamente 1 Coríntios 13. Estudei muito sobre vocês, como sei de todos os círculos, Testemunho de Jeová, Mórmon, Espírita, Kardec, tudo. Eu sou um estudioso, um pesquisador. Para que as pessoas venham não para a EQ Orgânica, porque é só trabalho de caridade, mas venham para o Evangelho. O Evangelho é sobretudo, suprassumo, maior, majoritário, acima de todas as coisas, de todas as pessoas. É com esse Evangelho que você tem que ficar, que transforma o homem e que impõe ordem, nos dá liberdade do ismo, mas que impõe ordem, para que não consultemos aqueles que já se foram, para que não venhamos lidar com coisas que não nos foram permitidas liberadas. Até porque a paz, o amor, a tranquilidade estão na pessoa de Jesus, a maior referência de todos os tempos. E o que deve te motivar daqui para frente é olhar para Ele, para a sua vida, para os seus atos. Parabéns pela caridade de vocês, mas que hoje vocês conheçam o Evangelho, que é da graça e de graça, e não só de caridade. Este é o programa Evangelho, porque o que realmente importa é, com certeza, a caridade.